Neste segundo bloco do Alerj Debate, continuamos com o deputado Wilson Cabral, o professor Pedro Lagerblad, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e com o Dr. Vitor Berbara, superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil. Dr. Berbara, qual é a maior dificuldade dos agentes da Coordenadoria de Controle de Vetores, hein? A principal dificuldade, são várias as dificuldades em geral, né? Mas a principal delas é o acesso a determinados domicílios, casas, ou seja, o que a gente chama de índice de pendência. Ou seja, muitas vezes ele não consegue entrar na casa das pessoas para executar o trabalho dele. Mas eu acho que, além disso, é importante que se diga, quando a gente fala em falhas ou erros anteriores, a gente tem que apontar esse como uma dessas situações. O trabalho do agente comunitário de saúde, do guarda de endemias, ou cada local tem um nome, as pessoas conhecem de uma certa forma, acho que a gente tem que mudar, ou seja, a gente tem que implementar no sentido de que utilizar essa pessoa que vai lá e coloca o larvicida ou derrama o pratinho de água, realmente ser mais proativo junto àquela família que está recebendo. Levar informações não somente no controle da dengue, mas no ambiente, nas situações que possam levar qualquer outro agravo naquele ambiente àquela família, ou seja, trabalhar as outras ameaças também e trabalhar também informações no sentido de melhor controlar, além das informações, melhor controle do seu ambiente. E é nisso que a gente tem que buscar esse desenvolvimento. Estar atento às questões ambientais, às ameaças que existem naquelas áreas e ajudar aquela população, não só com informação e educação, mas também com alguma ação nesse sentido de prevenção. Deputado Wilson, o senhor como pediatra, um homem envolvido com crianças, neonatal, mulher grávida. A mulher grávida, quando pega a dengue, fica mais perigoso? O feto recebe algum reflexo? Exatamente. Tem questões específicas da dengue na gravidez e que, obviamente, no caso de uma gestante, ficamos bem mais atentos ao seu domicílio, né, ao ambiente que ela trabalha, em que ela vive, para que evitemos, né, consequências drásticas, complicações tanto para a gestante quanto para o seu bebê. Né? Precisa se apropriar adequadamente desse conhecimento, ficar alerta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos dos malefícios que a rubéola pode trazer a uma gestante. A dengue, do mesmo jeito, traz riscos importantes para a gestante e é importante que aquelas futuras mamães ou mães, mais uma vez, que estão aí gestando o seu bebê, que fiquem atentas, vistoriem seus lares, olhem os ambientes, os vasos de planta, os xaxins, se não tem água limpa acumulada em determinados setores do domicílio, se não tem água acumulada nas calhas, que nós sabemos que é um dos focos mais frequentes, porque já dificulta mais o acesso, então a calha está lá, período de chuvas, a água se acumula nas calhas, obstruído, fica a água parada ali. Então, é fundamental que fiquemos atentos a todas essas questões, né? E, obviamente, com as crianças, os adultos, os idosos, então, quer dizer, todos correm riscos frente a essa doença que nos chama muita atenção e, como foi dito pelos nobres colegas aqui, é uma doença que traz um grau potencial de letalidade muito grande, então precisamos ficar atentos a essa questão. Professor Lagerblad, a queda de plaquetas é uma das maiores seriedades do momento da dengue? Todos falam, né? Caiu, né? Cai a plaqueta. Bom, eu não sou médico, eu sou biólogo, sim, mas eu tenho acompanhado alguma coisa disso. Sim. A queda de plaquetas é um dos elementos que são de valor diagnóstico para se avaliar a gravidade do quadro. Tem alguns outros elementos de diagnóstico. Ela em si representa um risco, mas tem vários outros componentes. A verdade é a seguinte: entende-se pouco do mecanismo exato que está envolvido na origem da doença. É certo que não é o vírus exatamente que gera o quadro grave que pode levar à morte. É a reação do organismo ao vírus. Agora, né, que
provoca um quadro grave, onde a queda de plaquetas é um dos elementos, mas as variações do controle de pressão, né? É um quadro que tem características semelhantes, às vezes, ao da sepse, é um quadro de choque, é um quadro difícil de se lidar, né? E difícil de ter um bom prognóstico. Então, precisa estudo nisso. Há muitas pesquisas na universidade? Tem havido uma tendência a crescer, mas ainda é pouco. O volume de pesquisa realizado em torno da dengue, do mosquito, de tudo, ainda é muito pequeno se você compara menos de 1% de doenças como câncer, como outras doenças assim. Existe um investimento pequeno globalmente, não é só no Brasil, né? O que leva a esse quadro de que a gente tem muitas ferramentas que são as que a gente tem. Elas têm uma certa validade, mas existem muitas áreas cinza nas quais a gente não domina bem a coisa e que precisam ser mais estudadas. Eu acho que tem muito a se conhecer ainda para se poder controlar a doença. Perfeito. Tem contágio? Tem contágio? A resistência dos mosquitos ao inseticida, por exemplo, é uma coisa que vem crescendo, se consegue manejar, mas evitar está difícil. E o a contágio, perspectiva doutor? não é boa. O contágio da dengue? O contágio, a gente sabe que ele é feito pela picada da fêmea do mosquito, né? O macho não transmite o vírus da dengue, então pela fêmea. Tem o hábito, é importante que se diga isso, para a população conhecer bem como se processa, é um mosquito que tem hábitos diurnos. Então, a picada do inseto, do mosquito, do Aedes aegypti, ele se dá fundamentalmente pela manhã, durante o dia, pela manhã. Então, as pessoas, aquele mosquito que nos pica à noite, não é o mosquito da dengue. O mosquito que pica o indivíduo e que provoca a dengue, o Aedes aegypti, ele tem hábito diurno, ele pica de dia. Então a pessoa imagina que ela vai usar repelente à noite e de dia se está ali ou numa fazenda dentro de casa ou numa tarefa doméstica. E a ferocidade com que a fêmea do Aedes aegypti ataca o indivíduo é uma coisa espantosa. Quem conhece, certamente os doutores aqui conhecem, sabe que quer dizer, fica a ser até, mas é um ataque incessante. Não basta abanar e achar que o mosquito vai sair dali, não. Ele vai atacar, vai buscar incessantemente a picada, porque é de sua necessidade, natureza, né? De sua natureza, diríamos, usar até um termo, que é essa ferocidade no ataque, né? Então, o hábitos diurnos. E por isso a importância do aspecto educacional, saber com o que estamos lidando. Não existe transmissão, como você perguntou, não existe transmissão da dengue que não seja pela picada do mosquito. Não se dá a transmissão de pessoa doente para pessoa doente. Apenas se dá pela transmissão da picada do mosquito e esse mosquito portando o vírus ou se contaminando com o vírus que está circulante nesse indivíduo, acaba levando em uma próxima picada esse vírus para outro indivíduo. Aí, sucessivamente, contaminando outras pessoas. Bem, agora vamos então ao outro intervalo e estaremos de volta logo, logo. Fique com a gente. Neste último bloco do Alerj Debate e o aumento dos casos de dengue, os doutores deputado Wilson Cabral, Vitor Berbara e Pedro Lagerblad cortarão mais um pouquinho as asas desse Aedes aegypti e vão poder orientar a população. No Brasil, tudo é problema, né? Nós sabemos que problema é sinal de oportunidade. Nós podemos ainda ter a oportunidade de fazer as pessoas tomarem o máximo de cuidado. Que eu vejo assim, é leptospirose, é tifo, é febre amarela, é dengue. Qual é a diferença, assim, negativa do Rio para outros estados em relação à dengue, professores? Por favor, doutor Berbara. Na verdade, o Rio de Janeiro tem todas as condições propícias para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue. É uma cidade com alta concentração demográfica, com seus problemas sociais e urbanos que facilitam